noite, que a paz e a presença do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, e que nesse momento agora, nessa noite, nós possamos ser alimentados, né? O nosso espírito, a nossa alma possa ser dominada, controlada através da palavra de Deus. Nós somos formados, né, de corpo, alma e espírito. E nós sabemos que nós só seremos controlados, né, porque a nossa alma são os nossos desejos, né, as nossas vontades, a vontade do meu eu. E essas vontades, elas residem no nosso coração. E a Bíblia fala muito claro a respeito do coração, que o coração do homem é pecaminoso, é traiçoeiro. E para nós termos o nosso coração dominado, as nossas vontades, as vontades da nossa alma dominada, nós precisamos ter a presença de Deus, a presença do Senhor Jesus e a presença do Espírito Santo em nós. O nosso texto de hoje está em Lucas 24, versículo 13. Eu gosto muito dessa história e ela me faz, cada vez que eu leio, né, essa narrativa aqui do Senhor Jesus, a minha fé aumenta, as possibilidades, né, de um futuro melhor para mim e para todos aqueles que creem no Senhor Jesus vem à tona e nos faz lembrar que nós estaremos, né, futuramente com Ele no céu. Vamos ler então versículo 13. Os discípulos no caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estágios. Quando diz assim, no mesmo dia, é no dia da ressurreição. No mesmo dia que Jesus ressuscitou, né, num domingo, Jesus ressuscitou de madrugada. E os discípulos, eles estavam indo de Jerusalém para Emaús, mais ou menos 12 quilômetros de distância, com certeza, né, andando a pé pelas estradas empoeiradas. Versículo 14. Eles iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Eles estavam questionando, porque as mulheres haviam ido no túmulo, no sepulcro, e o sepulcro estava vazio. E eles não sabiam o que tinha acontecido, né? Se tinham roubado o corpo, o que tinha acontecido com o corpo do Senhor Jesus. Eles conversavam entre eles. Versículo 15. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Eles não perceberam a presença do Senhor Jesus ali do seu lado, porque Jesus havia ressuscitado. Jesus estava num corpo glorificado. E eles não perceberam que era o próprio Jesus que estava do seu lado. Versículo 16. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Muitas vezes nós não reconhecemos Jesus pelo nosso pecado, né, que habita em nós, pela nossa agitação, pelo nosso desespero, pela nossa ansiedade. Não é verdade? Quando nós estamos com um problema, quando estamos com uma necessidade, quando nós estamos chorando, quando nós estamos com dúvida, nós temos uma cegueira espiritual que nos acomete. E nós não vemos que o Senhor Jesus está conosco naquela situação difícil. E assim eles não reconheceram, né, a presença do Senhor Jesus ali do seu lado. Versículo 17. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Versículo 18. Um, porém, chamado Cleopas, que era tio de Jesus, ele era irmão de José, pai de Jesus. Cleopas respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias. Cleopas disse para o próprio Jesus: acho que só você que está por fora, porque lá em Jerusalém o assunto é esse, né? Que Jesus foi crucificado na sexta-feira, foi sepultado e hoje o túmulo está vazio, desapareceu o corpo de Jesus. Como que você não está sabendo?
Versículo 19. Ele lhes respondeu, Jesus respondeu, quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Eles começaram a explicar para o próprio Jesus quem era Jesus, que Jesus era um profeta. Jesus, ele fora provado, né, por tudo aquilo que ele passou. E ele era um profeta, ele era um servo de Deus, né? O próprio Deus. E eles explicando isso para Jesus. Versículo 20. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, e já é este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Eles estão ali falando do profundo coração, do sentimento do coração deles, que eles aguardavam em Jesus a remissão, né, de Israel. Eles esperavam isso, como Moisés, né, redimiu Israel da escravidão, né, no Egito. Eles esperavam que Jesus os resgatasse, né, do poder dos romanos. E eles contando isso para Jesus. E hoje nós já estamos no terceiro dia. Versículo 22. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada no túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. Você imagina eles contando isso para o próprio Jesus? Versículo 24. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão que disseram as mulheres, mas não o viram. Eles não viram Jesus ali no túmulo, eles não viram o anjo, eles não viram as mulheres, e eles conversavam assim com Jesus. E eles falavam a respeito dele próprio, né, do próprio Deus, com ele que estava ali do seu lado. Versículo 25. Então lhes disse Jesus, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Jesus sofreu porque era propósito. Os profetas haviam preparado o povo que Jesus iria passar por todo aquele sofrimento. Porventura, não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Jesus perguntou para eles. Versículo 27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito consta em toda a Escritura. Jesus, com muita paciência, com muito amor, ensinando novamente. Versículo 28. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Jesus pensou de continuar, mas eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Jesus só entra, né, na nossa casa, na nossa vida, quando é feito a ele um convite, né? Ele não entra por força, ele não entra por vontade própria, ele respeita e ele espera um convite seu para entrar na sua casa. Versículo 30, e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, o abençoou e tendo-o partido, lhes deu. Lembrando a ceia, você não acha? Versículo 31. Então lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. O corpo ressurreto de Jesus. Naquele corpo ressurreto, glorificado, Jesus saiu sem ter que passar pela porta. Jesus saiu sem ter que caminhar até a saída da casa. Jesus subiu. Jesus, como diz aqui a palavra, desapareceu. Que Deus maravilhoso, que Deus grande e poderoso é o nosso Jesus, né? É o Deus sobrenatural, é o Deus dos céus e da terra. Que nessa noite você possa, através dessa mensagem de hoje, colocar a tua fé bem firmada naquele que morreu por você, que sofreu por você,
mas que ressuscitou e que hoje está na presença do Pai, intercedendo e cuidando de você. Que o Senhor te abençoe, te dê uma noite de paz, de tranquilidade e coloque sobre você a sua boa mão de amor, de graça. Esse é o meu desejo. Que o Senhor te abençoe e até amanhã nesse mesmo horário. Boa noite.